Provérbios, capítulo 1. Vocês estão me ouvindo bem? O áudio aí está chegando bem? Ótimo. Então tá bom. Provérbios, capítulo 1. Todos acharam? Vamos ler a partir do versículo 23. Diz assim: Atentai para minha repreensão. Eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Mas porque clamei, e vós recusastes? Porque estendi a minha mão, e não houve quem atendesse. Antes rejeitastes todo o meu conselho, e não quisestes a minha repreensão. Também eu me rirei na vossa desventura. E em vindo o vosso terror, eu zombarei. Em vindo o vosso terror como a tempestade, em vindo a vossa perdição como o redemoinho, quando vos chegar o aperto e a angústia. Então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não me hão de achar, porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu procedimento e dos seus próprios conselhos se fartarão. Os nécios são mortos por seu desvio. Aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Amém? Então, o escritor de Provérbios, principalmente aqui no capítulo 1, ele começa fazendo uma promessa e depois ele faz uma série de advertências. Mas quem faz esta série de advertências e quem faz esta promessa? Porque o escritor do livro de Provérbios, ele é apenas um veículo, né? E ele registra ali, na inspiração do Espírito Santo, aquilo que ele tem vivenciado todos os dias. É o que eu tenho ensinado para vocês, já tem um tempo que a palavra de Deus ela tem que se encarnar para você. Você tem que ler cada texto das Escrituras, cada texto do Evangelho e sentir na tua pele, sentir na tua carne a verdade daquilo que está escrito, a verdade daquilo que está sendo dito. Porque quando você pega o livro de Provérbios, você não tem ali teorias. Quando você vai para o livro dos Salmos, você também não tem ali teorias. Você tem vivências, você tem experiência, você tem registros daquilo que a pessoa que registrou, né, fez questão de colocar ali para mostrar a experiência que ela vem tendo na vida e a experiência que ela vem tendo com Deus. E aí a gente vê que a gente sai do campo da teoria. E o convite de Deus, o convite do Espírito Santo é essa. É para você sair do campo da teoria. Porque é muito fácil ser crente na teoria. É muito fácil servir a Deus na teoria. Mas quando você ouve Jesus dizendo: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Aí a gente vê que o negócio é sério. A gente vê que Jesus não está brincando. A gente vê que Jesus ele está nos chamando para a vida, para a ação, para a atitude, para andar com ele em novidade de vida todos os dias. E aí você volta um pouquinho para responder essa minha pergunta, né? Quem é que está fazendo a promessa? Quem é que está fazendo essa repreensão que nós acabamos de ler aqui? Lá no versículo 20, aí você vê que a sabedoria está fazendo isso. A sabedoria encarnada, a sabedoria personificada, ela está fazendo este convite e ela está fazendo essa repreensão. Quando ela diz assim no versículo 20, grita na rua a sabedoria, nas praças levanta sua voz. E segue, do alto dos muros clama, à entrada das portas e nas cidades, profere as suas palavras. Até quando, ó nécios,
amareis a necessidade. E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio, e vós, loucos, aborrecereis o conhecimento. A gente vê aqui que o escritor do livro de Provérbios, ele personifica a sabedoria. Ele dá uma pessoalidade à sabedoria, dizendo que a sabedoria está clamando. Ela clama nas ruas, ela clama nas praças, ela clama do alto dos muros, ela faz ouvir a sua voz. E você pode entender esse texto como a sabedoria personificada aqui pelo escritor de Provérbios, ela realmente clamando, chamando as pessoas a terem intimidade com ela, a andarem com ela, a terem prazer nela. Mas também você pode entender que em todo lugar, para toda direção que você olhar, há manifestação da sabedoria. Quando você vai para a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, você vê lá que nós somos inexcusáveis diante de Deus, porque aquilo que de Deus a gente poderia conhecer, Deus nos manifestou, Deus se revelou a nós através das coisas criadas. Então nós somos inexcusáveis, nós somos indesculpáveis, porque Deus se manifesta através de tudo aquilo que foi criado, através de um pôr do sol, através do nascer do sol, através do cantar de um pássaro, de uma árvore, da frutificação de uma árvore. E a gente vê a sabedoria sustentando todas essas coisas. Mas o escritor de Provérbios, ele não só personifica, ele pessoaliza a sabedoria, mas a gente também sabe, também por Paulo, se eu não me engano, lá no livro de Colossenses, na sua carta a Colossenses, se não me falha a memória, ou Tessalonicenses, não lembro, que ele fala que Jesus Cristo é a sabedoria de Deus. Então, quando você vê a sabedoria clamando, você vê o próprio Jesus clamando. E você percebe que o discurso da sabedoria apresentada pelo escritor de Provérbios não é diferente do discurso de Jesus. Não é diferente da pregação de Jesus. Quando ele fala lá, quando ele pega ali no capítulo 5, 6 e 7, e ele conclui no finalzinho do capítulo 7 do livro de Mateus, ele dizendo assim, que aquele que ouve a sua palavra e coloca em prática é semelhante àquele que edificou a sua casa sobre a rocha. Pode vir o que vier, a casa permanecerá em pé. Mas aquele que ouve as suas palavras e não as coloca em prática é semelhante ao homem que edificou a sua casa sobre a areia. Qualquer vento contrário a derruba. Qualquer tempestade a derruba. E o interessante aqui é que ambos os ouvintes edificaram as suas casas. Para ambos os ouvintes vieram tribulações, vieram angústias, vieram decepções, vieram aflições. E nesta questão, neste assunto, Deus não faz acepção de pessoas. Deus faz com que o seu sol nasça sobre maus e bons, sobre justos e injustos. Ele faz com que venha chuva sobre maus e bons, sobre justos e injustos. Você não vai ver na natureza, na manifestação da sabedoria de Deus, Deus mandando chuva para aquela pessoa que é boa e aridez para aquela pessoa que é má. Ou o contrário. Deus não faz acepção de pessoas. Ele é bom para com o justo e o injusto, e ele é correto para com o justo e o injusto. Se é para disciplinar, como eu preguei a penúltima vez, se eu não me engano, Deus irá nos disciplinar. Mas se nós estamos sem disciplina, e aí se você quiser saber a respeito dessa mensagem, é só você procurar alguns vídeos atrás, e você vai ver que aquele que está sem disciplina, ele não é filho, é bastardo. Você não disciplina o filho do teu vizinho, você não disciplina o teu sobrinho, você não disciplina o teu neto, muitas vezes, você disciplina o teu filho, porque é filho. E o filho, quando recebe a correção, ele sabe que ele é amado pelo pai. E a gente, quando a gente perde o olhar para a transcendência, a gente não consegue ver a tribulação, a angústia, a aflição como motivo de louvor e gratidão ao Senhor, ainda que doa. Ainda que doa.
Então a personificação, a pessoalização aqui da sabedoria feita pelo escritor de Provérbios, e combinado com aquilo que Paulo diz, que Jesus Cristo é a sabedoria de Deus, a gente vê o próprio Cristo clamando. É o próprio Senhor clamando. Da mesma forma que ele clama para o ajuntamento, ele também clama através das coisas criadas, através daquela que dá a luz, aquela que sente dores de parto, através do mar, do vento, da chuva, das estações. Em tudo Deus se manifesta. E aí é onde há o que eu faço, a diferença entre você ouvir a voz de Deus e você ouvir Deus falar. Você ouvir a voz de Deus é uma coisa, e é coisa rara de acontecer, mas acontece. Eu já tive algumas experiências. Agora, ouvir Deus falar, a gente ouve todo o tempo. Através de uma música, através de um pássaro, através de uma criança que chora, através de uma criança que sorri, que brinca, através de uma pregação, através da leitura da Bíblia, a gente ouve Deus falar, mas ouvir a voz de Deus é raro e é diferente. E a gente vê aqui ele dizendo, grita na rua a sabedoria, nas praças levanta sua voz. Do alto dos muros clama, à entrada das portas e nas cidades profere as suas palavras. Então, da mesma forma que chama, que convoca para buscar a sabedoria, aquele que tem falta, como diz Tiago, aquele que não tem sabedoria, peça a Deus, que lhe dá liberalmente, não censura, não lança em rosto. Então, da mesma forma que ele convoca, ele também diz assim, olha, a sabedoria de Deus, ela está manifestada em tudo. Ele diz, está manifestada na rua, está manifestada nas praças, ela está manifestada do alto dos muros, à entrada das portas da cidade. E aqui ele remete, as portas da cidade à sua época, ao seu tempo, onde os anciãos, os sábios da cidade, eles se reuniam para tomar decisões a respeito da cidade. Ali eles de fato faziam política, a verdadeira política, Porque a política partidária é um desastre, A gente tem visto aí como a política partidária tem feito mal à sociedade, tem feito mal às pessoas. Mas política, todos nós fazemos. Todos nós fazemos. Fazemos política com os nossos vizinhos, fazemos políticas com a nossa família, fazemos política quando pregamos, como anunciamos o evangelho. Nós estamos o tempo todo fazendo política, Que é aquele interesse pelas necessidades das pessoas, pelas necessidades da polis, E aí ele diz, até quando, honestos, amareis a necessidade? A vós, escarnecedores, desejareis o escárnio, e vós, loucos, aborrecereis o conhecimento. E ele diz por quê? Por que ele se admira e pergunta até quando? Ainda não foi o bastante? Vocês ainda não sofreram o bastante? Vocês ainda não comeram do fruto da loucura de vocês o bastante? Ainda não se fartaram? Porque lá na frente ele vem dizer sobre isso, ele vem falar, olha, vocês vão se fartar do fruto de vocês, daquilo que vocês produziram. Ele diz, atentai para a minha repreensão. Eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscareis de todo o vosso coração. Então não há desculpa. Não há desculpa, não tem como você dizer eu não sabia, porque a sabedoria aqui, personificada em Cristo, está dizendo, olha, venha a mim, aquele que tem sede, venha e beba abundantemente, e aquele que beber dessa água, brotará uma fonte, um rio do seu interior que jorrará para a vida eterna. É o convite dele, a hora que a gente quiser, a gente pode beber desta água. Então, não há espaço para desculpas, não há espaço para lamentos.
dizer eu não sabia, eu não conhecia. Deus, ele se coloca à nossa disposição e diz que ele tem tudo, ele tem colocado tudo à nossa disposição. É a mesma coisa da parábola, quando Jesus contou a parábola do filho pródigo, né? Aquele que ficou quando viu o tratamento que aquele que desprezou a presença do pai, a casa do pai, e foi embora e gastou tudo que tinha, voltou arrependido, pediu perdão e Deus o recebeu, e o pai o recebeu com todo amor e carinho. E aí, gerando no filho que ficou, no filho mais velho, uns ciúmes, e dizendo, olha, eu estou aqui, eu não saí, e você nunca me deu nada. E aí ele ouve do pai dizendo, olha, tudo que é meu é seu. Ou seja, o hóspede ali era o pai. O pai não tinha mais nada. O pai deu parte para o filho que foi e parte para o filho que ficou. O pai não tinha mais nada. Nem a casa mais era do pai. Ele era ali um hóspede. Tudo que eu tenho é teu. Você poderia fazer o que você quisesse. É quando a gente chega para Deus e cobra Deus por não ter agido nas nossas vidas, e a gente vai ver que o espírito do texto é esse. Quando você chega ali no versículo 28, que ele diz assim, ó, então me invocarei, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não me hão de achar. Não bate com Deus. Porque aquele que invoca, Deus atende. Aquele que busca, Deus se deixa encontrar. Como é que Deus agora no versículo 28 diz assim, olha, então vocês vão me invocar e vocês não vão me encontrar. Vocês vão me procurar e não vão me achar. Vão me invocar e eu não vou responder. Por quê? Por que que o escritor do livro de Provérbios, ele diz isso? Para a pessoa que despreza a palavra de Deus, para a pessoa que despreza o conselho de Deus, porque tudo já foi dito, irmãos. Tudo já foi dito. Às vezes eu tenho que dizer isso para pessoas que eu acompanho, que chega um ponto que você vê, você vai dando conselho, você vai orientando, você vai mostrando como a pessoa tem que agir, mas chega um determinado ponto, você percebe que a pessoa não está colocando em prática aquilo que você está orientando. E ela não sai do lugar. E para ela sair do lugar, ela precisa colocar em prática. E ela colocando em prática, ela recebe mais orientação. Ela recebe mais direção, baseado na resposta que ela deu ao colocar em prática os conselhos que recebeu. Aí você tem que chegar para a pessoa e falar assim, olha, eu não tenho mais nada para dizer. Tudo que eu tinha que dizer, eu já disse. Coloque em prática. Coloque em prática, viva, experimente aquilo que eu já aconselhei, e aí a gente pode voltar a conversar. É isso que Deus está dizendo aqui. Vai chegar uma hora que Deus não tem mais o que dizer. Ele já te deu todas as orientações, ele já te dotou de todas as ferramentas, mas você desprezou. Você não colocou em prática. Você foi ouvinte, não praticante. O que Jesus fala na parábola dos dois construtores, né? Dos dois ouvintes e os dois construtores. O que deu ouvido, edificou a sua vida sobre a rocha, que é Cristo. E eu estava falando do que era comum dos dois. Os dois ouviram a palavra. Os dois construíram suas casas, e só que um construiu a sua casa sobre a rocha, o outro construiu a sua casa sobre a areia. E sobre a vida de ambos vieram lutas, provações, tribulações, aflições, dores, angústias, mas um permaneceu firme diante dessas lutas e dificuldades. O outro não resistiu. Pereceu na luta, pereceu na dor, pereceu na tribulação. E Deus não sente prazer na dor de ninguém, nem do pecador. Quando a Bíblia diz assim que Deus não se agrada
na morte de um pecador. Deus não se agrada. E aí a gente tem a explicação por versículo anterior a este que eu acabei de ler, que diz assim, olha, versículo 26, em vindo o vosso terror como a tempestade, em vindo a vossa perdição como redemoinho, quando vos chegar o aperto e a angústia, e aí a gente volta a mais um versículo que diz, também eu me rirei na vossa desventura, e em vindo o vosso terror eu zombarei. Não é de Deus que ele está falando. Não é de Deus que ele está falando. Porque Deus não se agrada, não se alegra, não regozija na sua dor, na sua angústia, na tua tribulação, ainda que tenha sido fruto da tua desobediência. Sabia disso? Aí você pergunta, então por que está aí escrito? É para você entender. É para você entender que Deus não se comove com as tuas lágrimas. Deus não tem dó de você. Para uma pessoa que eu estava acompanhando, que se vitimizava o tempo todo, dizendo, de outras palavras, coitadinha de mim. Eu dizia a essa pessoa, Deus não tem dó de você. Você pode espernear, você pode gritar, você pode dar birra, você pode ficar prostrado aí, Deus vai deixar você prostrado. Enquanto você não levantar e andar, enquanto você não levantar e colocar em prática aquilo que Deus já te ensinou, aquilo que Deus já te orientou, você vai continuar aí gritando. Deus não tem dó da gente. Deus tem amor. É diferente de dó. Meus filhos, se derem birra, vão ficar. Agora, a partir do momento que eles levantam e começam a fazer aquilo que eu orientei que eles fizessem, aí eles recebem toda a minha ajuda. Eles recebem todo o meu sustento. Eles recebem todo o meu apoio, mas enquanto estiverem dando birra, dando uns de coitadinho, vão ficar. Se jogou no chão, tá dando birra, vai ficar. Se espera que eu vá lá, levante eles, vem cá, abraça. Não, nada disso. Vai ficar lá. Assim também Deus faz com a gente. É isso que ele está dizendo aqui, também eu me rirei na vossa desventura e em vindo o vosso terror eu zombarei. Ele está dizendo que ele vai ser indiferente. Deus vai ser indiferente, já que você não quer ouvir, já que você não quer obedecer, já que você não quer seguir a sua voz, como diz a Bíblia. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Lá em Tessalonicenses, não resistais ao Espírito, não apagueis o Espírito, porque ele fala em nós, ele nos orienta, ele nos assiste. Temos aprendido na segunda-feira, no nosso culto de oração, que a gente não sabe orar. A gente não sabe orar. Aí eu perguntei para uma pessoa, você sabe orar? Ela disse, sei. Eu falei, não, eu não sei. Eu não sei. Se o Espírito de Deus não me assistir, eu não sei. Se o Espírito de Deus não direcionar, eu não sei. E Deus me traz um tema específico todos os dias. O Espírito de Deus traz um tema específico todos os dias. Tem dia que eu oro por tudo e todos, mas tem dia que é só aquilo ali. Só aquilo. Só aquilo. O Espírito de Deus nos assiste porque nós não sabemos orar como convém. Nós não sabemos orar como convém. Volte mais um pouquinho, vai lá para o versículo 23 novamente. Atentai para a minha repreensão.
Preste atenção, dê ouvidos àquilo que eu falo. Eis que eu derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Conhecer a vontade de Deus, conhecer a intimidade do Senhor, como diz Salmos, dizendo que a intimidade do Senhor é para os que o temem. Versículo 24, mas porque clamei, e vós recusastes, porque estendi a minha mão, e não houve quem atendesse. Antes rejeitastes todo o meu conselho, e não quisestes a minha repreensão. Também eu me rirei na vossa desventura, e em vindo o vosso terror eu zombarei, eu vou ficar indiferente. Quando a tua dor chegar, eu vou ficar indiferente. Quando a aflição chegar, eu vou ficar indiferente. Percebe que a sabedoria que clama, ela clama antes do ladrão roubar a casa? Não é depois que a casa foi roubada. É antes do ladrão roubar a casa. É antes. Porque ele diz assim, olha, eu estou te ensinando. Antes que aconteça. Para que quando acontecer, você esteja preparado. Para você saber como reagir, como agir, como tomar decisões, como se portar, como resistir. Saber o caminho a tomar. O Senhor sempre nos orienta antes que aconteça. O Senhor sempre nos mostra antes que aconteça. Eu derramarei o meu espírito e vocês conhecerão a minha palavra. O meu conselho. A minha orientação. É antes que aconteça. Antes, mas porque clamei e vós recusastes, porque estendi a minha mão e não houve quem atendesse, antes rejeitastes todo o meu conselho, e não quisestes a minha repreensão. Também eu me rirei na vossa desventura, e em vindo o vosso terror, eu zombarei. Em vindo o vosso terror, como a tempestade, em vindo a vossa perdição, como o redemoinho, quando vos chegar o aperto e a angústia, é antes que aconteça. Para quando acontecer, você esteja firme, resistir no dia mau. Para poderes resistir no dia mau. E o dia mau vem sobre a vida de todos. Eclesiastes diz, no tempo da prosperidade goza o bem, mas no da adversidade considera-o. No tempo da prosperidade, você joga a semente no asfalto, ela brota. Tudo dá certo, já viu? Já viu que tudo dá certo? Há prosperidade em todas as áreas no tempo da prosperidade. Mas no da adversidade, sabe o que é que vai acontecer? Você vai arar a terra, você vai preparar o terreno, você vai adubar, talvez até você faça estudo de solo, para saber quais os nutrientes que aquele solo está precisando, está deficiente, quais os minerais para você poder suprir. Aí você escolhe a melhor semente, contrata um especialista para escolher a melhor semente, importa a semente. Aí você planta, rega, cuida, não nasce. Não nasce. Tudo dá errado. Tudo dá errado. Mas Deus diz, considera. Se no da prosperidade você podia frequentar uma churrascaria toda semana, né? Talvez até todo dia, não sei. No da adversidade considera, não queira viver no tempo da adversidade como você vivia no da prosperidade, não vai dar certo, a conta não vai fechar. A conta não vai fechar. Se não dá prosperidade, você comia carne, não dá adversidade, você vai ter que comer ovo, coma ovo. Ou então vira vegano por um tempo, vegetariano por um tempo, até o tempo da prosperidade voltar sobre a sua vida, porque são estações. São estações.
A gente passa pelo tempo da prosperidade e a gente passa pelo tempo da adversidade. São estações. Em áreas específicas da nossa vida, são estações. E ele segue: também eu me rirei na vossa desventura, e em vindo o vosso terror eu zombarei. Em vindo o vosso terror como a tempestade, em vindo a vossa perdição como um redemoinho, quando vos chegar o aperto e a angústia. Então vocês vão me invocar e eu não vou responder. Vocês vão me procurar, mas vocês não vão me achar. Vai ser o tempo do silêncio na sua vida. Sabe por quê? Porque é tempo de correção, é tempo de cura, é tempo de poda, é tempo de metanoia, é tempo de arrependimento, é tempo de reflexão, é tempo de mudança de vida, mudança de opinião, é tempo de quebrantamento, de choro, de aprendizado. Porquanto aborreceram o conhecimento, versículo 29, e não preferiram o temor do Senhor, porque a Bíblia diz que o temor do Senhor é o que, irmãos? O princípio da sabedoria. Toda sabedoria começa em temendo o Senhor. Não é tendo medo de Deus. Temer não é ter medo de Deus. É você reconhecer Deus como Todo-Poderoso. É você reconhecer Deus como Senhor da sua vida. É você reconhecer Deus como aquele que te sustenta. E entender que somente permanecendo no esconderijo do Altíssimo a gente consegue enfrentar essa vida. A gente consegue andar na existência. É através do esconderijo do Altíssimo, estando guardado nele, escondido nele. Versículo 30. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu procedimento, aquilo que você produziu. Talvez até você queira terceirizar a tua dor. Você queira achar culpados, transferir para os pais, para o patrão, para o vizinho, para o marido, para a esposa, para os filhos, sei lá para quem? Para o diabo? Mas deixa eu te falar qual é a matemática de Deus na tribulação. Sabe qual é a matemática de Deus na tribulação? Você, mais você, é igual aos resultados das tuas ações e decisões. Só você. Você viu que eu não somei você, teu marido, tua esposa, teu filho, teu patrão, Deus, o diabo, porque as pessoas transferem até para Deus. Foi Deus que não me salvou, foi Deus que não me ajudou, foi Deus que não me revelou. Transfere até para Deus. Mas a matemática de Deus na tribulação é: você mais você é igual ao resultado das tuas escolhas, dos teus procedimentos. Esta é a matemática de Deus na tribulação. Comerão do fruto do seu procedimento. Olha que ele não está dizendo comerão do fruto do procedimento do vizinho, do patrão, do marido, dos pais, de Deus, do diabo. É do teu procedimento. E dos teus próprios conselhos se fartarão. Os nécios são mortos por seu desvio. Aquele que se desvia da verdade de Deus encontra a morte. Seja a morte física, a morte espiritual, a morte de perspectiva, de esperança, de perseverança. Mas você vai estender a mão à morte. E vai dizer, nice to meet you. Os nécios são mortos por seu desvio.
aos loucos a sua impressão de bem-estar. É só uma impressão. Percebe? Não é que eles estão vivendo numa boa, gozando paz e prosperidade. Está dizendo que eles têm a impressão de bem-estar. Então essa impressão de bem-estar os leva à perdição. Não preciso de Deus. Deus para quê? Olha o meu cartão de crédito. Já viu o limite do meu cartão de crédito? Você já viu a minha conta bancária? Você já viu os exames que eu fiz ontem, o check-up que eu fiz ontem e o resultado do check-up, quando está tudo ok, todas as taxas perfeitas? Aí sobrevém repentina destruição. A pessoa tem um infarto agudo, fulminante, e aí aqueles que ficarem vivos vão dizer: tadinho, era tão saudável. Ninguém sabe o que aconteceu. Ninguém sabe o que aconteceu. Aí aquele que tem um cartão de crédito ilimitado, conta bancária gorda, de repente você ouve dizer que ele tirou a própria vida. Aos loucos, a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Mas o que me der ouvidos habitará seguro, porque habitará o esconderijo do Altíssimo. À sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: tu és o meu Deus e o meu baluarte. Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Sabe aquelas pessoas que quando você bate a porta delas 2 horas da manhã, o coração delas vai lá em cima? Com aquele que dá ouvidos ao Senhor, goza a paz de Deus que excede todo o entendimento. E que diz o texto que guardará os nossos corações em Cristo Jesus. Amém? Aquele que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Não teme mal algum. Deus coloca uma mesa na presença dos seus adversários, unge a tua cabeça com óleo. E aí você diz, como eu falei no último culto: certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei seguro para todo sempre. E habitarei seguro para todo sempre. Amém? Graças a Deus. Graças a Deus. Então, esse é o convite da sabedoria. E Cristo é a sabedoria de Deus. Atenda a esse convite. Dê ouvidos às orientações de Deus. Para que Deus não tenha que ficar indiferente no dia da calamidade, no dia da luta, no dia da dor. Porque quando a gente dá ouvidos ao Senhor, a gente obedece ao Senhor, e mesmo assim, vem chuva, vem vento, vem tempestade sobre a nossa vida. E quando nós clamamos ao Senhor, o Senhor nos ouve e nos responde do seu alto monte. Amém? Vamos orar? Querido Deus, maravilhoso eterno Pai, nós te damos graças, meu Senhor, por esta noite, por este culto, pela ministração, meu Senhor, da tua palavra, do que aprendemos, meu Senhor, com teu Santo Espírito, Pai. Em nome de Jesus, ensina-nos, meu Senhor, a guardarmos a tua palavra em nossos corações para não pecarmos contra ti. Sabemos, meu Senhor, que o Senhor tem derramado copiosamente do teu Espírito sobre as nossas vidas, nos nossos corações, meu Deus,
e tem nos feito saber, tem nos feito conhecer a tua palavra, a tua vontade. Como diz o salmista, que a intimidade do Senhor é para os que o temem. Eis-nos aqui, meu Senhor, desejosos, ó Pai. Nós queremos andar contigo, queremos andar na tua presença, meu Senhor, todos os dias das nossas vidas, meu Senhor. E como diz o versículo 33 deste capítulo de Provérbios que nós lemos, Senhor, mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Que haja paz, meu Senhor, em nossos corações. Que haja paz, meu Senhor, nos corações de cada servo teu, meu Pai, de cada serva, meu Senhor, e que esta paz, meu Senhor, venha habitar eternamente, meu Senhor, na vida e no lar dos teus servos, Pai, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo sejam com cada um nesta noite, com cada família aqui representada, desde hoje para todo sempre. Aquele que crê, diga amém e amém. E o Deus de paz vos conceda paz em todas as circunstâncias. Amém?